Então, agora nós vamos para completar o último painel dessa terça-feira, o painel Inteligência Artificial e Chat GPT a favor da experiência. Eu vou chamar aqui no palco para fazer a mediação dessa palestra o João Torniero, que é diretor comercial da CSU. Bom, pessoal, boa tarde a todos. Para a gente chamar a turma que vai participar aqui desse processo de dividir conhecimento aqui com vocês sobre um tema tão relevante, eu queria chamar aqui ao palco o Fábio Marques, lá do Sem Parar, a Ana Paula Kageyama, lá do PayPal, e o Fábio Magalhães, do BMG. Bom, vamos lá, pessoal. Antes de mais nada, fazer uma primeira rodada de apresentação aqui, embora a gente tenha dito os nomes, acho que vale uma apresentação rápida aqui de cada um de nós. Eu sou o João Torniero, sou diretor comercial lá da CSU, estou lá há quase 9 anos e responsável hoje por trazer a experiência e transformação digital bem up-to-date com o tema que a gente vai tratar aqui aos nossos clientes e futuros clientes, né? Essa é a minha responsabilidade, cuido lá de pré-vendas, produtos e também da área toda de delivery comercial. Tá? Vou passar aqui na sequência para ficar mais fácil. Você está com o microfone aí, Fábio? Está funcionando. Oi, boa tarde, eu sou o Fábio, eu sou do Banco BMG. E no BMG eu cuido da toda a parte de estrutura de clientes, de canais, de uma estrutura de processo, de melhoria contínua. Daria para falar que é toda a parte de atendimento a clientes. Legal. Boa tarde a todos. Eu sou o Fábio Marques, sou responsável por praticamente todas as operações que batem no cliente final lá no Sem Parar. Então, tem atendimento, cobrança, logística, faturamento, tem uma série de coisas aí. Também pela área de CX e CRM também do Sem Parar. Estou lá há 4 anos. Prazer estar aqui com vocês. Obrigada, Fábio. Bom, gente, boa tarde. Meu nome é Ana Paula. Eu trabalho no PayPal. Hoje eu sou responsável pela operação América Latina, do lado do PayPal. Também cuido de outras 2 grandes empresas do grupo, a Zettle no México e também a Zoom, que é uma empresa de transferências internacionais. A gente não tem hoje operação aqui no Brasil, mas, basicamente, são operações de remessas para o exterior, de todos aqueles brasileiros, mexicanos que moram nos Estados Unidos, no Canadá, indianos, ou também no mercado europeu, que querem mandar valores para o seu país de origem, familiares, amigos, ou até fazer algum tipo de transação. Essa empresa é a Zoom, né, e eu cuido das operações globais dessa outra empresa do grupo. É um prazer imenso estar aqui, Fernando, João, atendendo aqui mais esse grande evento, que a gente está aqui presente todos os anos, prestigiando. Então, muito legal poder trocar algumas ideias aqui com os meus colegas, aprender e poder dividir o que a gente vem aprendendo ao longo dos últimos meses. Obrigada, João. Eu só esqueci de fazer um agradecimento para a Miriam. Eu sempre falo que a Miriam é tão gentil, né, Miriam? Você é tão parceira, um evento tão grandioso, ver que cada ano cresce, cada ano tem mais empresas, mais gente aderindo. E eu sou seu fã, assim, eu acho você tão gentil, uma mulher tão gentil, tão inspiradora. Muito obrigado pelo convite, tá?
Obrigada, Miriam. Bom, vamos lá, gente. Apresentações feitas. Acho que o tema, por si só, é um tema que já gera bastante curiosidade, é o tema que está em voga no momento. E quando a gente vê gente dessa estirpe aqui se apresentar, acho que a nossa cabeça começa a borbulhar de vontade de saber o que está rolando, né, em cada uma dessas grandes empresas que eles atuam, né. Faço minhas as palavras aqui do Fábio, para a Miriam aqui, que depositou em mim a responsabilidade de conduzir esse painel tão relevante aqui em horário nobre. Tentei tomar umas liçõezinhas rápidas com o Tavares aqui, que me ajudou. Acho que vai sair uma coisa boa aqui. E, para a gente, então, esquentar os motores, eu queria fazer o seguinte recorte, que ao contrário um pouco do que a gente sentiu quando surgiu aquele tema de metaverso, né? Não muito longe, mas também não muito perto, talvez de uma forma até meio precoce, é uma tecnologia, claro, relevante. Quando a gente olha para a inteligência artificial, e principalmente a inteligência artificial generativa, a gente vê que esse é um caminho sem volta, né? Daqui para frente, nunca mais para trás, né? Então, aqui dando voz a todo mundo que está aqui escutando a gente, eu queria passar aqui, primeiro lá para a Ana e depois a gente vindo nessa ordem, a pergunta que não quer calar, que é: como vocês estão nesse contexto e o que está sendo feito dentro das empresas de cada um de vocês nesse contexto de inteligência artificial? O que vocês podem dividir com a gente, tanto do ponto de vista do que dá muito certo, o que deu errado, enfim, para a gente poder ouvir um pouquinho. Perfeito, João. Vamos lá. Bom, eu acho que só para a gente... Toda vez que vem uma tecnologia nova, uma informação, metodologia, seja lá o que for, a gente fica sempre se perguntando onde eu encaixo isso no meu dia a dia, né? Então, acho que em dezenas de eventos que eu já tive a oportunidade de participar, então, como é que a gente faz para tentar fazer com que as pessoas entendam, né, o que, de fato, as empresas estão fazendo para acompanhar as tecnologias mais modernas que a gente tem no mercado. Quando a gente fala do PayPal, especificamente, a gente está falando de uma empresa com 430 milhões de clientes, em mais de 200 países, e que a complexidade de pagamentos, principalmente de transações internacionais, né, que é o que a gente chama de cross-border, ou seja, as transações entre países, elas aconteçam de uma forma rápida, fluida e simples, né? Só para vocês terem uma noção de números, né, para a gente poder ilustrar um pouco, a gente faz, a cada segundo, 35 mil transações. E, no ano passado, a gente processou 1,2 trilhões de transações. Então, é muita transação acontecendo ao mesmo tempo. E, de fato, né, a gente está, né, dentro, ali, no meio, no coração do Vale do Silício, entendendo as tecnologias mais modernas que estão acontecendo. Quando a gente começou a falar, e eu acho que a inteligência artificial é algo que não é novo, né, a gente escuta mais hoje, mas é uma coisa que já vem sendo usada há algum tempo. E aí, para tentar exemplificar e falar um pouco mais do nosso dia a dia e onde a gente está, de fato, usando a inteligência artificial, eu poderia falar em 3 grandes pilares. Já usamos há muito tempo, né, na parte de riscos. Quando a gente fala de pagamentos pela internet, é, de fato, uma terra de ninguém. Qualquer um pode entrar, fazer uma transação, como comprador ou como vendedor, e aquilo é um ambiente, de certa forma, desconhecido. Então, o maior apelo, acho que o nosso maior valor que a gente tem como companhia hoje é a segurança. E quando a gente fala de trilhões de transações, a gente tem que garantir que não só quem compra, mas como quem vende, se sente seguro com aquilo. Por isso, os motores de riscos, eles são muito importantes para a gente. E a inteligência artificial, a gente já usa há muitos anos, né, olhando justamente os bancos emissores, né, como os meus colegas aqui, para aprovar uma transação, ser um pouco mais preditivo e em momento real, né, em real time, identificar verdadeiras trends, né, ou fraudes que possam acontecer, para que a gente possa resolver isso imediatamente. Só para vocês entenderem, lá em Nova York e também em São José, a gente tem um laboratório que a gente leva muitos clientes, as pessoas que vão fazer algum tipo de visita, e a gente consegue ver real time aonde as fraudes estão acontecendo, né?
num globo terrestre, e a gente vê claramente que a América Latina é um alvo gigante de fraude, né? Por isso é que a gente tem que ter motores altamente preparados para isso. A gente já usa há bastante tempo a inteligência artificial para pegar essas trends ou, então, possibilidades e ser efetivo. Porque a nossa maior riqueza que a gente tem hoje é manter os nossos clientes e vendedores seguros, né? Poderia dizer. Então, essa é uma parte muito importante do negócio. A segunda parte, que a gente começou pilotos no mercado americano, agora no mês de julho, foi justamente no processo que a gente chama de onboarding, quando os clientes estão entrando na companhia. Tanto um cliente pessoa física como um cliente pessoa jurídica. Imagina a complexidade de regulatória e de especificidade mesmo, né, de um cliente pessoa jurídica indiano, de um cliente que está na Inglaterra, de um cliente brasileiro com um Banco Central super presente, de um cliente mexicano, e como ele, né, abre uma conta, por exemplo, pessoa jurídica, cumprindo todos os requisitos que são necessários, né, localmente em cada uma dessas regiões ou países. Então, hoje, né, o ChatGPT, ele entra e começou agora, fazendo um piloto no mercado americano, para entender onde estão as maiores dificuldades, e a gente entra com uma assistente, né, que não é surpresa para nenhum de vocês, quando você está abrindo uma conta, que ela vai te auxiliar passo a passo, aonde acontecem os maiores erros da abertura da conta, né? Então, essa já é um grande exemplo de como a gente está usando a inteligência artificial para capturar os maiores erros, os maiores problemas, as maiores dificuldades ou as dores dos nossos clientes na abertura da conta. Tanto por uma pessoa física como pessoa jurídica, obviamente olhando primeiro para o mercado americano, que é um mercado gigante, onde a gente tem uma alta participação, e depois a gente vai aprendendo e vai mundo afora. Então, esse é um segundo passo super importante. Agora, para muitos que estão aqui, que a gente fala de customer services, atendimento a cliente, dia a dia nosso, central de atendimento, call center, onde a gente está olhando para a inteligência artificial e onde ela pode nos ajudar? Eu acho que não é surpresa para vocês, e muitos de vocês devem viver as mesmas dores que a gente tem dentro da organização, que a palavra do ano é eficiência. A gente precisa trabalhar a eficiência, obviamente, com alto nível de concorrência. Quem tiver o melhor preço, o melhor custo, leva, obviamente, boa fatia do mercado. Então, olhando para a eficiência, a gente tem que identificar, né, quais são as maiores oportunidades que a gente tem hoje, né, dentro do atendimento a cliente. E a gente poderia aí elencar algumas grandes oportunidades. A gente está trabalhando com pequenos projetos que atuem nessas linhas. Então, o primeiro ponto obviamente que tudo isso caminha junto com a qualidade, mas o índice de resolução dos casos, ele caminha junto. Então, em primeiro lugar, a resolução dos problemas, né? E como que eu consigo capturar, por intermédio, né, de ferramentas e tecnologias que hoje a gente tem no mercado, em qualquer lugar do mundo, que possam fazer a leitura do que não foi resolvido, tanto no telefone, como no chat, ou então por e-mail, e eu possa atuar com frentes real time, né, ou seja, imediatamente, para que eu possa resolver esse problema. Então, o problema não resolvido do cliente, imediatamente eu capturo as palavras, olha, você não resolveu o meu problema, e consigo escalar esses casos. Então, são nessas frentes que a gente está atacando. Segundo ponto, tempo de atendimento. E ter um olhar muito forte para o que é manual, para o que a gente não tem necessidade de ter interação humana, e levar isso para o autoatendimento e levar isso para tecnologias que possam resolver isso de uma forma sem ter interação humana. Então, olho primeiramente, né, para os casos de processos manuais e transformo isso, manuais mais escaláveis, que eu posso transferir para o autoatendimento. Olho para onde a gente gasta muito tempo atuando e ter uma eficiência melhor. Então, vou dar um exemplo prático. Para quem tem, né, centenas ou milhares de operadores trabalhando, problemas de navegação, a inteligência artificial consegue capturar quais são os principais processos onde a gente gasta mais tempo e atuar nesses processos, mudando a navegação, transformando o atendimento, ou as telas, ou a navegação, e a forma de se comunicar com o cliente de uma forma mais fácil, né? Então, olho os processos manuais, olho o tempo
né? O tempo que eu levo para resolver os problemas e também eu acho que o índice, né, e olho para os processos de coach, como que eu consigo fazer com que as pessoas se desenvolvam mais rapidamente. Então, olhando hoje para o lado do atendimento, são essas as frentes de trabalho que a gente vem juntando tecnologia e processos para melhorar, utilizando a inteligência artificial, acho que respondendo um pouco e dando um panorama geral do que a gente faz nessa linha. Legal. Está funcionando? Tá. Ana, obrigado por compartilhar. E acho que, dando sequência, você falou um pouco do que está acontecendo fora do país, que é super importante, porque, de uma forma ou de outra, isso chega rapidamente aqui. E tocou aqui num ponto que é super importante, que é por onde começar. E aí, passando a bola para o Fábio aqui, que acho que tem notícias quentes aqui de isso funcionando na prática, queria que você trouxesse aqui a experiência, Fábio. Vamos lá. A notícia quente que o João está trazendo é que a gente colocou a nossa primeira versão do ChatGPT no ar na sexta-feira. Foi pensando aqui no Smart para poder falar em primeira mão. A gente conseguiu lançar a nossa versão beta do ChatGPT dentro do nosso canal de WhatsApp. E posso compartilhar um pouco de resultados que a gente vê de 3, 4 dias para cá, né? Primeiro que a gente teve o cuidado de treinar o melhor possível o chat, né? O ChatGPT, né, aplicado a um universo mais restrito dentro da empresa, ele vai ter uma boa ou má qualidade, uma boa ou não tão boa qualidade, de acordo com a nossa capacidade de treinar ele, né? E a gente pegou toda a nossa base de conhecimento das FAQs e de conhecimento interno, os artigos internos, e treinou o chat. Então, é uma versão de teste, mas a gente conseguiu ver que nossa retenção de chat do WhatsApp, por exemplo, do bot do WhatsApp, melhorou quase 15% em pouquíssimos dias de implantação. Então, foi a expectativa foi super bem atendida, assim, ainda com um negócio preliminar, que a gente ainda sabe que tem muita coisa para fazer. Então, estou dizendo isso para contar um pouco que, acho que diferente do metaverso, eu particularmente acho que o ChatGPT é extremamente aplicável em várias coisas, e a inteligência artificial é extremamente aplicável em várias outras coisas, né? A gente lá no Sem Parar, eu estou lá há 4 anos, na minha posição há 3, o João tá aqui, que estava comigo no começo da jornada, ele lembra que o começo para fazer isso virar uma realidade passava muito por uma estruturação, para conseguir ter dinâmicas e times que estivessem olhando para o curto prazo, mas também que tivesse pessoas e times, squads, pensando na transformação. Então, acho que isso foi um ponto fundamental para a gente dar um kick-off e poder chegar agora a um curto espaço de tempo conseguindo colocar uma solução prática no ar, assim, né? Legal, Fábio. Agora, passando para o outro Fábio aqui ao lado, pegando o gancho de como estruturar as equipes, né, e se preparar para essa jornada, eu queria que você desse sequência aqui dizendo a experiência lá no BMG. Bacana. Assim, banco é um segmento altamente regulamentado, né? Então, assim, você não pode falhar, né? Qualquer problema que você dê assim na instituição financeira é muito séria a exposição. E quando a gente fez a implantação do GPT, tem um pouquinho mais de tempo lá, Fábio, a gente começou, por volta de fevereiro, a fazer o treinamento, e acho que está em prática há uns 3 meses, mais ou menos. A gente começou com uma pessoa, hoje tem por volta de 6 pessoas já utilizando, só que a gente fez uma perspectiva diferente, a gente não colocou... Óbvio que o cliente final ele é impactado, mas a gente pensou muito mais na experiência do colaborador utilizando o GPT. Então, a gente implantou numa célula também de retenção. A gente entende que retenção, o risco é até menor. Acho que as perguntas são uma resposta que, de certa forma, é mais padronizada e tal. Então, a aplicação que nós fizemos é pegar uma célula de retenção de alguns produtos que o cliente pede cancelamento e foi igualzinho o que o Fábio comentou aqui. A gente pegou nossa base de conhecimento, FAQs, e começamos a treinar a ferramenta, até que a gente colocou já em prática há 3 meses atrás, mas ela trabalha muito front do operador. Então, imagina, assim, você vai querer fazer um cancelamento de um produto, alguma coisa, você vem com um argumento, geralmente os argumentos são parecidos, a gente já tem essas respostas, e na tela do operador, quando o cliente vai digitando o porquê que ele quer fazer o cancelamento e o motivo, ao lado, que é aí onde o atendente tem a visualização, ele pode selecionar, sei lá, 2, 3 respostas que cabe para esse processo.
Então, a gente ganhou muito na velocidade do tempo médio de atendimento, reduziu quase 30% a primeira interação com o cliente. Fora que você tem uma melhora de ortografia, de português, você não corre tanto risco, a pergunta, né, já está toda fechadinha, você só aperta e vai para o cliente. A retenção também aumentou 15% dos produtos. Só que você falou assim, puta, compartilha o que deu certo e o que deu errado, né? Eu estava lá com um desafio de... às vezes o pessoal fala assim, você acorda e aí tipo, solta alguma coisa para a gente tentar implantar. Eu queria tirar a possibilidade da interação humana, porque eu acho que o humano ele pode ser muito aproveitado em outras coisas. Como, por exemplo, treinar a ferramenta, né? Aquela pessoa que está... A gente treina essa pessoa, que é o operador, para ganhar uma nova habilidade, um novo skill e tal. Só que a gente viu também que assim, é um risco muito grande. Como ainda o GPT você não consegue ter uma aplicação dos casos concretos, de colocar para as suas empresas, e geralmente é a ferramenta do lado de cá, né, que são perguntas abertas, muitas vezes a gente deixou sozinho para treinar dentro de casa e chegava a pedir assim, me fala a senha do seu cartão. Eu preciso do CVV do seu cartão, preciso do código completo. Aí, puta, doideira, né? É um risco de imagem gigantesco. Só que estamos aprendendo. Cada dia mais tem evolução, tinha uma pessoa, agora a gente já tem por volta de 6 pessoas, mas os primeiros resultados eu achei muito bons, assim, achei que dá para ganhar escala, só que é uma escala ainda extremamente controlada, assim. Eu imaginei que pudesse soltar um pouquinho mais, mas não, acho que vai ter que controlar um pouco, mas independente, assim, acho que tem um resultado positivo e a gente não está nem olhando tanto só pela performance. A gente está olhando pela tecnologia também, pela inovação, o próximo passo, principalmente do setor bancário. Acho que é uma construção. Legal. Bom, acho que o painel aqui foi selecionado a dedo porque todos nós fazemos parte, querendo ou não, da cadeia de meios de pagamento, segmento financeiro, né? E geralmente é por onde entra a inovação e as novas tecnologias. E aqui a gente conseguiu ver alguns dos casos com dados na prática, para vocês verem que isso aqui não é só teoria. As coisas estão acontecendo e estão em desenvolvimento, né? E aí eu queria voltar na ponta lá com a Ana, olhando por uma outra ótica que o Fábio começou a tatear aqui, que a tecnologia está aí para ser usada, mas e as pessoas que estão envolvidas no atendimento? Porque a gente sabe que qualquer tipo de inteligência artificial vai vir para deixar as coisas mais fáceis resolvidas e as coisas mais difíceis, a coisa mais casca, vai continuar, muitas das vezes, sendo atendidas lá por um ser humano ou por alguém que é como nós, e está sujeito a erros e precisa usar a famosa inteligência emocional. E aí eu queria que você colocasse um pouco desse ponto, Ana, para a gente poder trabalhar aqui também um pouco, porque não existe uma coisa sem a outra, né? Sim, com certeza. Bom, a gente costuma dizer que quanto mais inteligência artificial, mais inteligência emocional os líderes precisarão ter. É muito claro para a gente, só para vocês terem uma dimensão, né, de todas essas, de 1,2 trilhões de transações que a gente faz hoje, só 0,4, 0,5 são transações que requerem algum tipo de contato com a nossa companhia, né? Então, assim, 99,5% as transações passam, não precisa de absolutamente nenhuma interação. Então, é um percentual muito baixo mesmo. E isso é uma métrica super importante para a gente medir, que é o que a gente chama de contact rate. Quantas transações, obviamente, para cada tipo de negócio a gente tem que olhar se é possível fazer, versus o número de contatos para você ver o quanto você está sendo eficiente na questão de reter e fazer contenção. E aí, contenção entra autoatendimento, resposta automática, usar inteligência artificial para resolver problemas simples e assim vai. Então, partindo desse princípio, que os casos simples serão resolvidos de formas automáticas, né, obviamente que o que vai para o humano vai ser complexo, vai ser difícil, vai ser dolorido, vai ser mais difícil de se contornar. Por isso é que a gente fala que a inteligência emocional do lado da liderança ela tem que ser muito mais evoluída cada vez mais. Né? Então, o preparo, né, dos
dos nossos funcionários, o preparo da nossa liderança para lidar com problemas complexos, ele tem que ser um investimento diário, né? E olhar para todos os processos mais críticos e que são mais difíceis de serem resolvidos, para capacitar, para treinar, para amenizar, para aliviar, para dar ferramentas para argumentação, né? Então, acho que a gente caminha nesse sentido. Mas não tenham dúvida, né, que o estresse, ele cada vez mais vai estar mais presente se a gente não trabalhar esse aspecto de uma forma muito forte e clara, né? E eu acho que assim, aí a gente faz a leitura do dia a dia. Por que as pessoas estão mais cansadas? Por que as pessoas estão se esgotando mais rapidamente? É muito claro porque os problemas fáceis foram resolvidos pelas máquinas. E os mais difíceis estão indo para as pessoas e para o humano, né? Então, é nesse investimento, nesse caminho que a gente tem que seguir. E aí, eu acho que a gente tem dezenas de formas de trabalhar esse aspecto, né? A gente sempre tem... Acho que a resposta está sempre na ponta, a resposta está sempre com os nossos funcionários. A gente sempre vai ter pessoas que têm maior habilidade de lidar com problemas do que outras. E como a gente olha para essas pessoas e multiplica esse conhecimento, né? Então, eu acho que hoje, né, tem parte do meu time aqui, eles podem confirmar que a gente usa muito essas metodologias de olhar para aqueles que têm sucesso e como eles se relacionam com as pessoas, para que a gente possa realmente ter também essa multiplicação de, que a gente chama de skill, de habilidade e de forma de conduzir o contato. Legal. Fábio, você também trazendo um pouco dessa experiência de como engajar a turma lá que está lá na ponta, prestando o melhor atendimento e trazendo essa questão de, vamos dizer, até uma relação de comensalismo ali com a inteligência artificial. Como é que você tem feito isso? Como tem sido? Cara, o que eu acho que esse aspecto da transformação com o ser humano, assim, né? Uma tecnologia dessa, acho que com certeza dá uma bagunçada nos pensamentos de o que vai acontecer com o operador, tal, né? E eu particularmente acho que, eu concordo com a Ana, assim, eu acho que a gente vai passar por uma mudança na operação. Eu acho que a gente vai ganhar muita eficiência com tudo que está ChatGPT e inteligência artificial, mas eu acho que, como tudo na vida, a gente vai também achar maneiras de aproveitar melhor as pessoas, tá? Mas o que eu queria explorar um pouco aqui, João, é um aspecto mais da liderança desse tema, sabe? Eu tenho visto, eu participo bastante de eventos e de discussões e tal, e talvez há 2 meses atrás, eu vinha para um fórum desse de discussão, escutava várias palestras, painéis, eu vi assim, legal, todo mundo falando de ChatGPT, mas ninguém está fazendo, ninguém sabe, ninguém o que é. E, cara, 2 meses ou 1 mês e pouco se passou, e eu estou falando, inclusive, de eventos internacionais, que a gente foi falar com experiência de gente de outros países. 2 meses se passaram e eu já tenho uma solução. Então, há 2 meses atrás eu achei que não ia ter, e agora já tem um negócio no ar e vejo que eu estou atrasado, assim, né? Então, aqui tem uma sala que eu acredito que a maioria das pessoas que estão aqui tem posições de liderança nas suas organizações, ou tem papéis de gestão, enfim. Eu acho que todo mundo tem que se provocar para pensar se todo mundo está setado na velocidade correta para o assunto que acho que pede, tá? E aí, trazendo para a nossa realidade, o que a gente tem discutido muito é como é que a gente se adapta a essa realidade. Então, hoje ou ontem à tarde, a gente estava no Comex, por exemplo, discutindo qual vai ser o programa e o parceiro que a gente vai trazer para preparar toda a organização, toda a liderança da organização, para entender o que o ChatGPT é capaz, como isso pode mudar o trabalho no dia a dia, como isso pode ser usado hoje, porque já tem aplicações hoje de, preciso desenhar um conteúdo, será que o ChatGPT pode me ajudar? Eu preciso fazer uma contratação de uma pessoa e eu quero fazer um job description de uma vaga, como é que eu uso o ChatGPT? Quero fazer no time de devs lá uma programação de um determinado item, como é que o ChatGPT pode ser usado? Então, eu acho que a preocupação que a gente tem é como é que a gente garante que rapidamente as pessoas que movem a organização estão aptas a enxergar a oportunidade, tá? Que eu acho que hoje é um ponto que as organizações ainda não sabem, ou algumas pessoas ainda não sabem o potencial dessa história, dessa brincadeira, entendeu?
Sem dúvida, e acho que nesse contexto todos nós profissionais aqui de atendimento temos uma responsabilidade. Esses processos são cross com várias áreas das empresas que a gente está, mas sem dúvida a gente tem a responsabilidade de puxar essas frentes porque a gente acaba sofrendo a consequência lá na ponta, né? E preparar a empresa, preparar a liderança é fundamental. E aí, Fábio, nesse contexto também, como é que vocês estão se organizando lá no BMG para fazer esses sprints de colocar uma tecnologia tão nova e fazer ela funcionar assim, em papo de 2 meses? Não é assim, toda a tecnologia, quando surge, ela não é moleza, né? Assim, sempre tem, a gente falou de metaverso aqui, de repente todo mundo falou, vamos comprar óculos, e aí todo mundo saiu comprando óculos. E acabou que não vingou, né? Não sei se foi muito para frente. Mas eu acredito também muito no uso do GPT. Acho que eu sempre tive muita vontade. Eu uso muito, primeiro, né? Eu acho que ele facilmente dá para substituir pelo Google, assim, na minha opinião. E eu sempre quis compor uma música, mas por falta de capacidade, eu usei o GPT esses dias e fiz uma música. Tá lá, escrita a música. Depois eu compartilho aqui que falei mais ou menos o que eu queria compor, qual era o meu pensamento, para onde eu queria ir. Falei, me ajuda aqui, e ajudou. Eu tenho uma música hoje, com autoria com o GPT, é claro. Mas eu acho que é assim, João, a gente como liderança, a gente vai ter que treinar muitas pessoas. Não adianta a gente achar que, puta, tem a tecnologia e você não sabe nem o que é a respeito dela. Então, por isso o legal do treinamento, de disseminar isso, de falar a respeito. Muitos até perguntam assim, puta, mas vai acabar o operador? Ou não vai existir mais o atendimento humano? Vai reduzir muito? Eu acho que como toda profissão evolui, todas as profissões, né? Se a gente pensar nas profissões do passado, algumas existem, outras não mais, mas elas precisam evoluir. Então, por que não pegar essa capacidade que já existe e treinar essas pessoas? Mas você vai treinar agora, talvez não para estar na resposta ou na linha. Você vai ser uma pessoa treinada para retroalimentar a ferramenta, para ajudar na organização dos temas, para fazer algum tipo de modelagem mais simples. Mas eu acho que é uma obrigação nossa, inclusive, como liderança aqui, não deixar as pessoas desamparadas, né? A gente já vive um momento tão complicado, eu acho que tem que pensar. A gente estava no painel de educação aqui, né, há pouco, e a importância da educação, e a gente tem esse dever. A gente não pode esquecer também que a gente tem uma obrigação no desenvolvimento das pessoas, das nossas equipes, dos nossos times. Então, eu vejo que, primeiro, tem que explicar muito, falar muito a respeito disso, e acho que o convite aqui para todos também é como que a gente desenvolve as pessoas da operação. Senão a gente deixa esquecido, aí daqui a pouco essa pessoa sai do mercado, aí não tem alguma coisa que faz. Então, acho que para mim é desenvolvimento. Essas pessoas elas vão desenvolver com outras habilidades, com outros skills, vão aprender outras coisas, que seja mais simples dentro de uma modelagem, mas que vai ajudar no objetivo que a gente quer, que talvez é automação, menos contato humano, e deixar aí a complexidade talvez no humano, né? De cada vez mais baixa complexidade em autosserviço. Legal. Nós estamos chegando próximo dos 10 minutos finais. Eu queria depois deixar um tempo para vocês também tirarem dúvidas. Eventualmente deve ter gente aí que quer fazer alguma pergunta aqui. Então, para uma rodada final de pergunta minha aqui para vocês, numa linha de bate-bola mais direto, que dicas vocês dariam para quem está olhando para isso agora e está falando assim, meu Deus, o que eu faço, por onde eu começo, ou quais são os quick wins? Dicas mesmo para todo mundo que está aqui saber como começar. Tá? Ana, começando aí por você. Bom, o que eu poderia dizer é o seguinte, eu acho que cada um tem uma realidade diferente. Tem empresas que estão em ascensão, tem empresas que estão perdendo clientes, tem dores diferentes de clientes, né? E aí eu acho que tem uma mensagem muito forte, né, que eu li em um dos livros do Jeff Bezos, que ao invés de você olhar, né, os competidores, olha para o que o seu cliente precisa, né, em primeiro lugar. Então, acho que quando a gente parte do princípio, né, que a gente está olhando para as maiores dores dos nossos clientes, e a gente trabalha nas frentes de trabalho, porque o que acontece? Eu acho que essas tecnologias, elas estão presentes para te ajudar
a atingir a estratégia da sua organização. Cada uma tem a sua, cada uma tem que chegar num patamar, cada uma está num momento de vida. Algumas são novas, outras são startups, as outras já estão mais num nível mais maduro, né, de mercado. Então, acho que o principal ponto, olha para as suas dores. E quando a gente olha para a área de customer services, de atendimento a cliente, de call center ou de experiência do cliente, é muito claro, né, como que a gente se conecta e cada vez mais, né, eu acho que as áreas de atendimento, elas estão conectadas com a estratégia da empresa. Então, isso é muito importante, olhar para os seus principais problemas e aí sim entrar com a ferramenta para te ajudar, para automatizar processos que são simples, para deixar realmente as questões mais complexas do lado, né, obviamente, humano, né? E, obviamente, com a presença aí muito forte da liderança que a gente costuma falar. Quando você tem problema, o líder tem que aparecer, né? Não pode ficar escondido ali. Então, acho que a gente vai ter que ter uma presença maior do líder, ajudando esse time a realizar problemas que são mais frequentes do dia a dia. Mas, de modo geral, para começar um projeto como esse, tem que olhar as maiores dores e o que está alinhado com a estratégia da organização. Legal. Fábio, as dicas do Sem Parar. Eu super concordo com a Ana, assim, sem dúvida, entender qual é a dor, entender como isso se conecta com a estratégia de cada um, assim, é fundamental. Eu acho que é importante escolher um tema. Esse assunto é novo, é um assunto que eu acho que a gente extrai muito valor se a gente aprender muito rápido, errar pequeno, errar rápido, corrigir rota rápido, assim, né? Então, encontrar onde vai ter patrocínio, onde vai ter agenda, né? Então, lá no Sem Parar, o nosso CEO é um tema que ele ama de paixão, ChatGPT. Então, ele é hiper patrocinador. Então, a gente escolheu logo um tema e falou, a gente vai focar aqui. Isso dá velocidade para aprender e eu acho que é importante colocar a gente focada no tema, assim. Então, se tiver condição de ter um time focado, nosso time de digital lá dentro, que é composto por gente de várias áreas, ele foi super focado nisso e a gente conseguiu colocar no ar muito rápido, assim, né? Então, acho que são essas as dicas aí. Legal. Fábio, com você, acho que lá no BMG tem uma característica legal, você está lá na estrutura de TI, lá com o Amazon, inclusive, e ele deve ser um super patrocinador disso, né? Ele sem dúvida. Acho que é um cara bastante antenado. Mas eu ia dar, assim, se fosse para dar uma dica, eu falaria, talvez, para não pensar, num primeiro momento, assim, de forma tão grande, que tem que ter uma compra da empresa, que tem que ter um CEO patrocinando, que tem que ter... Não, assim, na minha opinião, não. Eu acho que tem que começar. Tem que começar pequeno, tem que começar testando. Dentro lá do BMG, quem fez esse uso do dado para a gente foi um analista júnior. Ele que criou tudo. Ele parou lá e falou, cara, eu sou curioso, vou tentar desenvolver. A gente já estava com uma ideia de fazer alguma coisa, então vamos colocar na sua própria célula, que você já conhece, você testa. Ele que fez tudo. Não foi um CEO que chegou para a gente e falou, agora tem um investimento, tem agora um curso que vai vir aqui para todo mundo desenvolver, nada. Foi uma característica de uma pessoa curiosa, a partir de a gente também falou, eu queria estar vendo mais a respeito disso, eu queria ver como é que dá para implantar e tal. Ele falou, deixa que eu faço. Não teve investimento, não tem budget, não tem nada. O orçamento da área. Vamos fazer com o que tem e agora mostrou o valor, a gente tinha uma pessoa, a gente está indo para 6. Na hora que a gente tiver com 50, 200 pessoas, aí tem budget, aí vai ter orçamento, aí vai ter uma compra da empresa muito maior, porque a gente já mostrou o primeiro resultado. Eu sou muito da linha de, vai lá, mostra o resultado e depois a gente pede investimento. Se der certo, a gente escala, se não der certo, a gente vai para o próximo projeto. Por enquanto, está dando. Legal. Acho que é assim que nascem as melhores empreitadas, as melhores experiências, né? Gente, a gente tem aqui 7 minutos. Eu queria ver se vocês têm alguém de vocês aí, acho que dá tempo de fazer 1 ou 2 perguntinhas aqui para a gente conseguir responder. Alguém se voluntaria? Se levantar a mão, a gente faz o microfone chegar até vocês. Todo mundo tímido, final da tarde. Aqui. Posso pedir uma gentileza? Fica tranquilo. Faquinha, CX é tudo. Boa tarde, tudo bem? Eu sou a Cristiane, sou da equipe da Ana, do PayPal. E eu queria fazer uma pergunta para os 2 Fábios, que já implementaram o ChatGPT. Teve como mensurar no NPS ou qualquer indicativo de qualidade o retorno dessa interação tão focada no ChatGPT?
Vocês já conseguiram mensurar se foi positivo a resposta do cliente? Deu certo, foi bacana? Posso ir aqui? Posso. Obrigada. Eu não sei se teve NPS mais positivo do que o do outro grupo. Eu sei que teve resultado de retenção maior. Não sei se a equipe sabe, aí se souber, pode falar de NPS. Mas eu sei que, quando a gente compara tempo médio de resposta, foi 30% melhor. E no percentual de retenção, reteve 15% a mais do que o outro grupo. Agora, a NPS, eu estou em dúvida se teve. Depois eu te falo aqui em algum momento. No nosso caso, ainda não tem uma leitura de NPS, é muito recente, mas a gente sabe que o NPS tem o NPS do atendimento, de clientes que passaram pelo atendimento, ele tem muita correlação com a quantidade de interações que ele tem, se ele foi retido naquele canal ou não, né? E o que a gente tem visto é que a quantidade de interações é muito menor, a facilidade de comunicação, né? Então, ele muda a maneira de você interagir, deixa de ser um menu chato, que tem vai e volta, e ele é um negócio mais dinâmico, então ele é muito melhor, e a gente sabe que a retenção está muito boa, a interação está rápida, a expectativa é que a gente tenha que o NPS, de fato, pelo cliente que passou ali, ele é melhor. Mas, assim, a gente está começando, e até as interações que a gente faz, a gente ainda vê que preciso refinar conteúdo, a gente está numa fase muito de garantir uma curadoria desse chat muito rápido, muito boa, para evoluir na aplicação dele. Tá? Aqui, mais uma pergunta aqui na frente, acho que dá tempo. Para os Fábios também. Recentemente, a gente estava conversando sobre a questão do custo do ChatGPT, né, que é baseado em token, uma medição bastante complexa para o business que a gente está acostumado aí a trabalhar. Vocês já conseguiram destrinchar isso? Já conseguiram entender? E também está claro que é importante usar um Lego aí de soluções, porque ele se aplica bem para determinados cenários, mas para outros, para ter até um custo-benefício interessante, precisa linkar com outras tecnologias de IA. Como é que vocês captaram essa questão do custo e vão atuar nesse sentido? Eu acho que, rapidamente... Alô? Obrigada, Fábio. Bom, rapidamente, a gente sabe muito claro qual que é o nosso custo por contato. E é muito importante vocês terem essa informação, quanto custa cada contato. Então, dentro do PayPal, a nossa análise está muito mais na contenção. Então, por exemplo, daqueles 99,5% que eu não preciso de nenhum contato, só que o 0,5% me custa. A cada contato, eu gasto X reais ou dólares. Então, ele está focado nisso. Como eu aumento a minha contenção sem ter que mandar isso para o atendimento pessoal. E ali, automaticamente, eu tenho uma redução de custo na veia, vamos dizer, né? Então, acho que é por aí que a gente calcula, tá? Do nosso lado, a gente não se preocupou no primeiro momento em fazer um business case. Para mim é meio que paralelo que há 2, 3 anos atrás, a gente discutia, 2, 3 anos atrás, a gente tinha um atendimento majoritariamente feito por voz. A gente não tinha um canal de texto, o WhatsApp estava entrando no ar e a gente via a tendência de mercado e falou, pô, a gente está atrasado nisso, a gente precisa ter mais texto. E, num primeiro momento, o nosso canal de texto era até mais caro que o humano, né? E aí tem um dos parceiros que está aqui que me ajudou muito nessa empreitada, que a Vivi, que está aqui na minha frente, a gente apostou nisso e junto a gente achou um trilho para fazer um canal viável financeiramente. Vocês fizeram parte dessa jornada com a gente, inclusive. E o chat, a gente está no momento meio assim, a gente acredita que vai ser muito mais eficiente, a gente acredita que muda drasticamente a experiência de relacionamento que o cliente tem. A gente está mais no momento, como eu disse, a gente quer aprender rápido, a gente quer saber o que funcionou ou não funcionou, para depois adequar os nossos modelos de custo e fazer isso caber no nosso orçamento. É meio que essa a dinâmica que a gente está adotando lá. Tá? Isso é muito particular de cada empresa. Né? A minha empresa passada, eu talvez teria que ficar 6 meses discutindo um business case para conseguir aprovar alguma coisa. Então, mas lá no Sem Parar, a gente tem uma tendência de ser mais rápido, aprender e tal, e testar e comprar algumas apostas aí. E essa é uma delas, com certeza.
A gente também não se preocupou com o custo nesse primeiro momento, não. A gente foi mais para fazer o teste, a implantação. Voltando na linha da simplicidade. Cara, se fosse fazer um BP, ia demorar, ia ter que, sei lá, validar com um monte de gente. Não, começa pequeno, se der certo, a gente tem um BP depois. A princípio, está indo bem. Então, provavelmente, uma hora a gente vai ter que ter, se a gente for querer criar essa escala de potencial que tem. E chegou a resposta da NPS, tá? Ainda não... Minha equipe aqui é ótima, gente. Já está toda aqui. Está vendo como a inteligência é boa? Já está aqui, já tem resposta. Ainda não tem, tá? Está mensurando, está na margem de erro ainda, o que subiu ou desceu. Não deu para ter uma estatística ainda válida. Tá bom? Bem rápido, só para completar a sua pergunta, o custo é super importante, mas uma das coisas que a gente começou a trabalhar esse ano é como toda a parte de Customer Experience, ela faz parte da estratégia da organização. Toda vez que o cliente tem uma interação, seja pelo autoatendimento ou, então, pelo atendimento humano, a gente criou uma métrica que chama Engagement Rate, que diz que toda vez que o cliente passa por uma interação e ele faz uma transação depois, isso está aumentando o meu engajamento. Significa que, se a experiência que ele teve com o PayPal foi bacana e ele fez uma transação no intervalo de X dias, isso significa que o cliente está feliz. Então, mais do que o custo, é esse cliente continuar com a empresa e transacionando, né? Então, acho que olhar o custo é extremamente importante, mas olhar o quanto a área de atendimento ou customer, a experiência do cliente, ela traz mais transações para a sua organização. Então, acho que isso é bem relevante, tá? Só para completar aqui. Bom, pessoal, a luz vermelha está piscando aqui na minha frente. Acho que pergunta... Odo aqui. Perguntas João. Iam vir a rodo aqui, e eu tenho certeza que a gente... Oi, Mi, desculpa. Posso falar também? Deve, por favor. Bom, não poderia deixar de falar nesse painel. Fábio, você falou essas palavras lindas para mim, me emocionou. Eu não queria me emocionar, queria sair daqui um dia sem me emocionar, mas não consegui. Então, mas muito obrigada, muito generoso da sua parte também. Muito obrigada a vocês. Gente, vocês não sabem o quanto é gratificante um painel com jovens como vocês, com essa capacidade técnica, essa habilidade profissional, e assim, conduzindo os negócios nesse volume, sabe, ensinando tanta gente, né? Então, vocês já representam a nova liderança que está vindo aí no mercado, que sim, me dá um orgulho, eu fico emocionada de falar, porque depois que a gente passa dos 60, a gente já começa a enxergar esse pessoal que está vindo aí, né? É muito, 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 muito lindo ver esse projeto. E o painel foi incrível, né, Fernando? Acho que vocês fecharam com chave de ouro. Eu quero agradecer a 2 conselheiros do Smart que estão aqui no painel, que é o Fábio, que, inclusive, na mesa, falou muito sobre esse painel, nos ajudou muito a construir. Obrigada, Ana, que está sempre com a gente, também, super generosa. Fábio, eu sei que também tem um sacrifício de horário aí. E João, estreando, que esteja sempre com a gente, tá bom? Estamos juntos sempre. Bora. Não dá para dar uma salva de palmas para a Miriam, só exclusiva para a Miriam? Obrigada. Olha, agora eu quero pedir uma salva de palmas para o pessoal que está fazendo esse trabalho de Libras magnífico para a gente aqui. As palmas são assim, né? Eles merecem, trabalho lindo. E amanhã nós começamos o dia com um painel incrível que vai falar sobre a experiência da pessoa com deficiência e como as marcas vêm tratando isso. É o painel de abertura do Smart de amanhã, então não percam. Está lindo. Ontem a gente fez um alinhamento, eu vou falar novamente, eu queria ter feito uma live do alinhamento, porque foi magnífico o que a gente aprendeu ontem. Então, não percam. Amanhã o dia vai ser cheio de um conteúdo rico, e à noite teremos a premiação também, né? Muita gente concorrendo aqui. Boa sorte para todos, tá? E muito obrigada pela presença de vocês, viu? Obrigada. Fernando.